Conecta BH. Em ritmo frenético, uma multidão de pessoas circula entre edifícios altos e trânsito intenso. Enquanto a cidade pulsa, lá dentro o tempo parece parar. Em alto relevo, a Virgem reverenciada por 2 anjos convida para um momento de graça e paz. Com uma fachada simples e bonita, a igrejinha é um pequeno oásis em meio à confusão. Tradição, fé e espiritualidade em meio a uma selva de pedra bem no centro da cidade. Aqui está localizada a Capela Nossa Senhora do Rosário, na interseção da Rua São Paulo com a Avenida Amazonas. 17 anos à frente da cúria da capela, Monsenhor Geraldo dos Reis conta que a igrejinha é a mais antiga da capital e já era realidade quando a cidade ainda era conhecida como Curral del Rei. A Capela Curial Nossa Senhora do Rosário, é claro que não é paróquia, é uma capela que tem o nome de Curial porque é ligada diretamente à Cúria Metropolitana e que está aqui no centro da cidade desde mesmo antes de a cidade existir. Então ela é um pouquinho, apesar de poucos meses, mas ela é mais velha do que a própria cidade. Ela é de 26 de setembro de 1897, enquanto a cidade foi instalada, inaugurada no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Ana Maria é moradora da comunidade, frequentadora da capela e ajudante durante as missas. A capela é muito frequentada, nós temos 2 horários de missa durante a semana, de segunda a sexta. Nós temos o horário das 11 e o horário das 18h30. E no sábado e domingo são 2 horários à tarde, que é às 17 horas, né? E depois às 18h30. Então assim a gente leva para os fiéis uma ajuda para a caminhada espiritual. Aqui se reza o terço todos os dias, não é? E os fiéis estão aí com as portas abertas da igreja para entrar, rezar o dia todo, das 8 da manhã até às 20 horas. Por causa da proximidade, muitos ainda confundem o nome da igrejinha com o do antigo orfanato Santo Antônio, localizado na Rua São Paulo. A devoção a Santo Antônio é grande pelas pessoas, eles insistem ainda em chamar a capela de Santo Antônio, mas é de Nossa Senhora do Rosário. Apesar de algumas modificações ao longo dos anos, a arquiteta Mariana Brandão explica que o projeto original ainda é predominante. Ela foi concebida, no final do século XIX, por arquitetos da comissão construtora, então ela seguiu o mesmo estilo das edificações que foram projetadas nessa época, que eram ligadas ao ecletismo. Especificamente, no caso da capela, ela tem influência neogótica, que é inspirada nas igrejas europeias. O ecletismo ele pegou esses elementos do gótico, da arquitetura gótica, medieval, e trouxe para o ecletismo do final do século XIX, que é esse telhado pontiagudo, os arcos ogivais, as aberturas redondas são chamadas de óculos. A estrutura dela é de alvenaria, de tijolo maciço, estrutural, que ainda está lá hoje. O telhado ele é todo original, a estrutura de pindirriga, que é uma madeira que não existe mais, ele está sendo restaurado. A telha francesa, que era característica também desse tipo de construção eclética. E os pisos de madeira, que ela já não tem mais. O piso foi trocado por granito, Hoje a capela tem piso de granito, mas originalmente eram os pisos de madeira que eram característicos desse tipo de construção do final do século XIX e início do século XX. Essa capela, antes de existir aqui, ela já existiu por 76 anos no cruzamento de Bahia com Guajajaras e Álvares Cabral, no tempo do Curral del Rei. Então, somando os 76 anos de lá, com 116 daqui a 8 anos nós iremos celebrar o bicentenário da Igreja do Rosário
no Curral del Rei, Belo Horizonte. A historiadora conta que a comissão construtora vislumbrava uma cidade moderna e as edificações que existiam não se encaixavam no projeto da nova capital. Naquele momento, ela ficava localizada numa posição de destaque, num lugar mais, numa rua de um relevo mais elevado. Ela mesma tem uma arquitetura de destaque elevada. Então, naquela época, foi uma capela que foi construída para ter um certo destaque, porque ela era muito apropriada simbolicamente pelos moradores daqui. Hoje, esse destaque ele praticamente desapareceu em função, né, das lojas que foram surgindo ao seu redor. O tombamento foi feito pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio em 1994. É uma igreja que surgiu e cresceu e se desenvolveu junto com a cidade. Então a história da igreja, da capela, ela se confunde com a própria história de Belo Horizonte, né? São poucas as edificações que existem hoje mais antigas do que a própria cidade, que é a casarão sede da Abílio Barreto, tem um casarão da Arthur Bernardes, que fica na barragem Santa Lúcia, e essa capela, que não é da época do Curral del Rei, mas é anterior à própria inauguração da cidade. Jovens, trabalhadores, aposentados, alguns vêm de longe para frequentar a igrejinha, que ainda oferece uma sala exclusiva para a devoção dos visitantes. Aqui é o veleiro, um pequeno espaço onde as pessoas fazem os seus pedidos e, principalmente, agradecem as graças alcançadas. É um lugar aconchegante, um oásis no centro da cidade. Geralmente o povo passa, vem na hora do almoço, vem na hora da missa, está lotado. O povo passa sempre, em média 200, 300 pessoas por dia. Então, toda hora tem gente. O povo vem acender as velas, vem pagar as promessas. O senhor acha que, então, o fato de ser um espaço central facilita para que os fiéis possam frequentar? Ah, com certeza, com certeza. Aqui passa mais de 200 linhas de ônibus, né? O pessoal pode vir que vai ter bom acolhimento aqui. Sempre está cheio quando o senhor vem? Sempre está cheio. A cidade de Belo Horizonte, e como todas as grandes cidades, ao longo do tempo, elas foram perdendo seus espaços de parada, de fruição, né? As praças, que eram os lugares onde as pessoas ficavam e conversavam e descansavam, elas acabaram se transformando em rotatórias. E então sobraram poucos espaços. E aquela igreja, a gente percebe que ela é muito apropriada, ela é muito utilizada, não só pelos paroquianos, pelas pessoas que moram próximas, mas pelos passantes também. Então, isso agrega muito valor àquele espaço, como um espaço da cidade mesmo.